Amém, querido. Graça e a paz para todos. Vamos abrir aí a nossa Bíblia, em João capítulo 11, a partir do versículo 17 até o versículo de número 27, né? Nós vamos estar estudando no dia de hoje. João capítulo de número 11, do 17 até o 27. Amém? Bom, nós já estamos estudando nesse capítulo já há algumas semanas, né? Já deixamos bem claro, né, que quando Jesus começa a tratar acerca, né, desse tema principal que fala que Jesus é a ressurreição e a vida, nós separamos esse texto em 6 partes, né? Então hoje nós vamos estar fazendo a terceira parte que fala acerca da promessa, né? Que está aí do versículo 17 a 27. Na verdade, todo esse texto que nós estamos lendo do capítulo 11, ele basicamente tem como base principal, foco principal, isso que Jesus declara aqui nesses versículos de número 24 e 25. Vamos só ler eles, só para a gente poder ter a dimensão da importância, né, desse capítulo 11, que basicamente é aqui que está a base, o centro de toda a mensagem que Jesus quer trazer dentro desse tema principal que fala acerca da ressurreição, ele sendo, né, a ressurreição e a vida, né? Então fala aqui, 24 e 25, fala assim: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E o todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crê isto? Então, Jesus está falando, obviamente, para Marta, né, que foi lá indagar ele, né, acerca, né, justamente porque ele o irmão dele, Lázaro, já teria morrido, já é o 4º dia, e obviamente que tem esse questionamento acerca da questão da demora, do porquê que o Senhor Jesus ele não veio logo, né, mas acima de tudo, Marta ela tem essa convicção de fé acerca de quem de fato Jesus é. Quando Jesus trata acerca da ressurreição, né, obviamente ela está olhando isso na perspectiva futura, né? Está olhando a ressurreição do último dia, mas Jesus não está falando acerca do último dia. Ele está certo que vai acontecer essa ressurreição no último dia, mas ele está tratando ali daquele momento, né, naquele tempo presente. Então ele trata essa questão e fala exatamente esses 2 versículos que são a base de todo esse capítulo 11. Tudo aqui vai ser ministrado, falado em todas essas partes que nós vamos estar estudando, vai estar focado em cima desses 2 versículos aqui, porque ele é a base central de toda essa mensagem do capítulo de número 11. Então, só para recapitular, né, nós dividimos esse texto, então, no capítulo 11 em 6 partes. A primeira parte nós já estudamos, nós falamos acerca da amizade que Jesus tinha, né, com relação a essa família de Betânia, Marta, Maria e Lázaro, que infelizmente faleceu, mas depois Jesus vai ressuscitar. E aí a gente tratou pontos importantes acerca, né, de que por mais que nós tenhamos uma relação com Deus, por mais que nós saibamos, né, que o Senhor nos ama, isso não nos isenta, né, de problema, de sofrimento, de angústia. E falamos claramente que infelizmente dentro dessa família havia alguém que estava com uma enfermidade, essa enfermidade seria mortal. Falamos acerca das crises que são inevitáveis, e essas crises há uma tendência delas crescerem, aumentarem no decorrer, né, do tempo, e obviamente por causa dessa crise sendo aumentada, elas produzem automaticamente que angústia no nosso coração. Então vem depois, logo em seguida, como nós falamos, um pedido, né, de Marta enviando aí junto Marta e Maria, pedindo para que o mensageiro vá até Cristo, né, para que ele pudesse vir, e a base, obviamente, de todo o pedido se concentra naquilo que nós falamos, né, não do nosso amor para com Deus, mas do amor de Jesus por nós, né, e obviamente, né, se tratando de amor, nós sabemos que a pessoa, quando nós amamos alguém, né, nós temos pressa, urgência, de alguma forma ou outra, suprir a necessidade da pessoa amada, socorrê-la, ou algo parecido nesse sentido, né? Então, há esse pedido, e elas entendem então que Jesus prontamente ia atender, né? Por Jesus amar eles, né? Então ela já tinha na cabeça dela que Jesus, ao ouvir, ele vai tomar já uma ação, né? E provavelmente já vindo nos socorrer. Mas, obviamente, que não é isso que acontece, por isso que a gente fala depois desse terceiro ponto, fala que vem uma resposta misteriosa, né?
onde Jesus manda o mensageiro voltar, fala que essa morte aí, essa enfermidade não é para a morte, né? Mas ele já tinha morrido, né? E Jesus só volta automaticamente no 4º dia depois de morto, né? E aí vem aquele mistério, vem aquela confusão na cabeça, na mente, mas como assim, né? Jesus falou que não era, a enfermidade não é para a morte, mas ele morreu. Quer dizer, ele errou, ele falhou, né? Ele falou uma coisa que realmente assim se enganou, coisa parecida, mas não. Na verdade, quando ele trata isso, nós explicamos acerca do que significava isso, que essa enfermidade não era para a morte, é que ele não permaneceria nesse estado de morte, né? Então, que Deus ia de alguma forma ou outra manifestar de uma forma poderosa, milagrosa, como nós falamos já no início, que esse aqui é o último milagre que Jesus está operando, né? Antes, né, da morte dele, né? Antes dele ser levado para a crucificação, né? Então, vem essa mensagem. E aí nós falamos claramente que por causa de toda essa situação, existem vários questionamentos que nós vamos levantando acerca, né, da demora de Jesus, até pelo fato de nós sabermos quem Deus é. E aí vem todo um questionamento acerca dessa relação, como conciliar amor e sofrimento, amor e angústia, né? A gente não consegue conciliar, né? Nós sempre temos na nossa cabeça, como nós já falamos, que toda vez que nós tratamos do amor de Deus, nós achamos, né, que porque Deus nos ama, nada de ruim mais vai acontecer conosco, né? Ou Deus vai intervir, ou não vai permitir. E não é isso que acontece, né? Deus permite a enfermidade, Deus permite, né, o sofrimento na vida delas, elas ficam angustiadas, nem isso evitou a morte de Lázaro, né, o amor de Deus, mas é importante nós entendermos toda essa perspectiva, porque isso gera, obviamente, obstáculo na nossa fé. Porque a partir desse momento, né, quando nós começamos a questionar nessa perspectiva, nós começamos a duvidar até da fé, né, que nós temos com relação a Deus. Se nós realmente somos filhos de Deus, se realmente Deus nos ama, por causa de tudo isso. Porque a gente crê, mas a gente não vê nada acontecer, né? E o pior, está demorando, né? E não acontece. Então, há uma tendência da nossa fé ser abatida por causa disso, né? Mas o Senhor, ele mostra, né, que essa demora, ela tem um propósito, né? E o propósito é como ele já vinha ministrando, né, de que Deus ia fazer um milagre. Ele ia operar realmente de uma forma poderosa ali, a ponto, né, de realmente na história não ter nada relatado parecido com isso. De alguém depois de morto, já fedendo, já em decomposição, 4 dias já de Deus chegar e ressuscitar. E aí nós falamos que pela tradição rabínica existia, né, esse ensinamento de que até o 3º dia uma pessoa piedosa, ela poderia orar a Deus e Deus ressuscitar o morto. Mas a partir do 4º, só Deus poderia fazer. E exatamente isso que acontece. Jesus só opera a partir do 4º dia, né? Isso para mostrar e quebrar, né, toda aquela ideia que as pessoas tinham acerca de Jesus, né? Porque Jesus já vinha afirmando, como nós já viemos estudando, de quem de fato ele é, afirmando que ele é o Filho de Deus, ele é o pão vivo que desceu do céu, que o Pai dele é o próprio Deus, né? Que ele é o Filho de Deus, né? Ele é o enviado do Pai, mas as pessoas não acreditam. E tudo isso tem como um propósito, finalidade, quando nós falamos, né, que os sinais servem para essa finalidade, para que você creia, porque esse é o objetivo do livro, que Jesus é de fato o Filho de Deus. Aí partindo para a segunda parte, que vai do versículo 7 a 16, de ver essa coragem de Jesus. Jesus, ele volta para esse local onde ele sabia que as pessoas já estavam querendo matá-lo, né, querendo prendê-lo, e ele retorna para esse local novamente, né, para a Judeia. E aí nós falamos assim, às vezes até a gente fica confuso, mas por que ele está voltando, né? E aí até questionamos essa questão, né? Porque muitas vezes, se a gente ouvisse alguém falar assim, volta lá para aquele lugar que você sabe que pode até ser morto, e vai, isso aí não é de Deus, né? Isso aí não pode ser de Deus, né? Como é que Deus vai me mandar para um lugar que eu possa até ser morto, né? Ou algo nesse sentido, né? Mas a gente sabe que no decorrer do estudo que nós fizemos acerca dessa coragem de Jesus, né, e o que isso proporcionou para a vida dos discípulos, a gente vê que ele não volta lá por acaso, né? Havia realmente um propósito, e Jesus deixa bem claro que a comida dele era satisfazer o quê? A vontade do Pai. E ele sabia que ali ainda não tinha acabado o tempo dele ali, ele retorna mesmo debaixo de toda a represália, mesmo sabendo que poderia ser morto, ele retorna para aquele lugar. E aí falamos, né, o segundo ponto importante, que ele traz aquela explicação oportuna, né, acerca de que realmente que a melhor coisa que existe para mim e para você é sempre estar o quê? Dentro do centro da vontade de Deus.
né? E mesmo que esse ser da vontade de Deus seja um lugar de hostilidade, um lugar que a gente não deseja, porque humanamente falando a gente não quer lugares assim, mas ali é um lugar de segurança. Parece uma coisa meio louca, né? Como assim pode ser seguro, né? Se ali eu estou correndo risco, né? Se ali eu posso ser morto. Mas a grande verdade é que quando nós estamos sendo a vontade de Deus, esse é o melhor lugar de segurança que nós podemos estar. E é exatamente por isso que Jesus faz isso. Por isso que Ele volta. Por isso que Ele está disposto, né, a pagar o preço que for para cumprir a vontade do Pai. É algo que nós, assim como cristãos, nós precisamos realmente aprender, e com o decorrer do tempo a gente vai aprendendo a entender isso, a compreender certas coisas que acontecem na nossa vida, que muitas vezes, olhando a perspectiva humana, é algo louco, sem sentido. Mas na perspectiva de Deus, tem sentido, né? Tudo tem um propósito. Nada foge assim, desse controle soberano da parte de Deus. Aí a partir daí então eles estão no centro da vontade de Deus. A gente vê que vem uma informação importante, né? Que Jesus não está voltando lá por acaso, né? Ele está voltando lá porque realmente ele vai operar um milagre, que no caso é a ressurreição de Lázaro, né? E tratamos um pouco essa questão da morte, a simbologia que a morte tem, né? Acerca de dormir, né? Porque para o cristão realmente é isso mesmo. O crente, quando morre, ele está dormindo, né? E o dormir significa exatamente isso mesmo que nós temos. É esse descansar temporário. Que você descansa, mas você vai acordar daquele estado de sono. Você não permanece. E a ideia é isso mesmo. É para mostrar que a morte para o cristão é assim, né? Ela não perdura para sempre. Um dia Jesus vai voltar. Um dia o Senhor vai nos dar um corpo incorruptível, um corpo glorioso. Nós vamos ressuscitar com o corpo, porque nós já falamos isso, né? Que a salvação, nós já somos salvos, mas ela vai ter a finalização dela, o complemento total, quando aí você tivermos corpo, né? Porque assim foi, né? Desde o início, né? Deus estabeleceu esse corpo, e nós vamos ter, não mais um corpo corruptível, mas um corpo glorificado e incorruptível. Então, quando nós tivermos isso, aí se cumpre aquilo que Jesus fala: tragada foi a morte pela vitória. Cadê morte o teu aguilhão? E o aguilhão da morte, né? Então a gente vê assim claramente que o Senhor vai deixar claro: o último inimigo a ser vencido vai ser a morte. Hoje a morte continua vencendo. É uma inimiga. Ninguém deseja, mas ela vem. Uma coisa é certa, a única certeza que nós temos é que a morte um dia chega, né? Mais cedo ou mais tarde, o nosso desejo é que chegue quando estiver bem velhinho, né? Depois de ter aproveitado bastante nessa vida, mas a gente não sabe o dia que pode vir, pode chegar a qualquer hora, a qualquer momento, independente de circunstâncias, de saúde, seja lá o que for, né? Ela nos surpreende nesse sentido. Mas essa inimiga, ela vai ser vencida, como Jesus falou. Um dia nós estaremos livres desse inimigo. A morte não vai mais matar ninguém. Essa é a verdade. Você já imaginou isso? Você não ter mais morte? Porque era para ser assim desde o começo. Porque a morte ela só entrou por causa do pecado. Sem o pecado não haveria morte. E nós vamos ter essa bênção de poder usufruir disso, né? De saber que agora nós vamos poder viver sem a preocupação de saber que a morte não vai vir mais. Não vai mais surpreender ninguém. Você não morrerá mais, né? Você terá uma vida plena, né? Eternamente nesse sentido, com o corpo, né? É por isso que as pessoas falam: mas pastor, quando a gente tiver esse corpo, mas a gente vai continuar fazendo a mesma coisa que nós fazemos hoje, né? Comer, beber, possivelmente sim, mas tem outras coisas que a gente não vai fazer, né? Por exemplo, não existe mais estrutura familiar, né? Como nós temos hoje, marido, mulher, filhos, não, lá todo mundo é irmão. Irmãos, nós vamos ser que nem os anjos, nem em casa nem se dão em casamento, né? Então existem algumas coisas que não haverá mais, né? Mas a gente não tem nem noção, né? Uma vez conversando com um irmão, ele falava da igreja, ele falava exatamente isso. Ele falava assim para mim, ele falou assim: pastor, eu não quero ir para o céu não, né? Aí eu estranhava, né? Por que você não quer ir para o céu? Eu falei: não podemos namorar mais, não podemos mais ficar com a minha esposa, e coisa nesse sentido, né? Da relação homem e mulher, né? Ele falou: não, ela vai ser muito chato. Eu falei: não vai ser chato. É porque nós estamos acostumados com muitas coisas aqui que realmente proporcionam prazer, mas o maior prazer é estar lá na presença de Deus, livre, né? A gente não tem nem dimensão do que é você viver livre de toda essa corrupção, toda essa natureza que você temos hoje. Nós não temos noção, nem ideia
né? Do que é viver sem isso, né? A gente aqui, quando já está bem, né? A gente consegue sentir alguma coisa, né? Mas imagina livre totalmente, né? Você não tem mais nada, né, que te leva a sofrimento, a angústia, a morte, a nada, né? O melhor, você vai estar na presença de Deus, né? A própria vida vai estar aí, né, diante de você. Então vai ser uma coisa gloriosa, né? E aí então, por hoje nós falamos então nessa segunda parte acerca desse companheirismo corajoso, né, dos discípulos, né? Porque Tomé incentiva os discípulos a estarem aqui junto com Jesus, independente, né, dos riscos que eles iam correr, né? Porque obviamente que voltar para a Judéia era uma ameaça, e essa ameaça poderia levar eles às mortes, literalmente, né? Então eles falavam: vamos estar com o Senhor, mesmo na vida e na morte também. Então, independente das circunstâncias, vamos estar com o Senhor. E isso obviamente trouxe encorajamento para os discípulos também, a permanecerem firmes, a não se recuarem mediante as circunstâncias, os problemas, permanecerem fiéis junto ao Senhor. Isso a gente vê na própria carta de Paulo, quando nós estudamos o livro de Timóteo, onde ele orienta também Timóteo. Primeiro, ele é o próprio exemplo. Paulo é o exemplo de encorajamento. Ele vai ter firme até morte, né? A morte dele. Ele cumpre com o chamado, o ministério que Deus proporcionou, e da mesma forma ele orienta a Timóteo, filho na fé: permaneça assim. Permaneça, cumpra calmamente o teu ministério, não abandone. E o próprio Senhor também é o exemplo maior, né? Que ele vem, se faz carne, habita entre nós e é obediente até morte de cruz. E por causa de tudo isso, a Bíblia fala que Deus deu a ele um nome que está acima de todo nome que se nomeia no céu, na terra, no inferno, e que toda língua um dia vai ter que confessar, e todo joelho vai se dobrar e vai ter que declarar que Jesus Cristo é o Senhor, né? Então ele é obediente, né? Então todas essas ações se trazem encorajamento. E hoje nós vamos falar dessa terceira parte que fala acerca da promessa, que tem como base central esses dois versículos que nós já lemos, né? Que Jesus declara quem de fato ele é. Ele é a ressurreição e a vida, né? E aí ele deixa claro que quem crê nele, né, ainda que morra, viverá, né? E aí ainda prossegue, né? E que todo que vive, crê em mim, não morrerá eternamente. Crê isto? Então essa é a mensagem que ele vai dar, obviamente, aí para Marta e Maria, né? Essa mensagem, principalmente para Marta, porque está dentro desse contexto aqui. Então vai lá agora para o versículo 17, e nós vamos estar agora estudando essa terceira parte que fala acerca dessa promessa que Jesus está dando aqui a Marta, né? Então veja, irmãos, antes de começar nós vamos orar e logo em seguida vamos estar explanando esse texto. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, queremos te agradecer por tudo que realmente o Senhor tem ministrado, falado por meio, Pai, desse capítulo de número 11. É um capítulo muito rico, Senhor, onde realmente traz informações importantes, ensinamentos importantes para as nossas vidas. E pedimos ao Senhor para que o Senhor continue intimamente a falar, a trabalhar e a nos ensinar coisas preciosas por meio da Tua palavra. Por isso, ministra, fale conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, voltando lá para o versículo de número 17, que começa aí, a gente vê então que no versículo de número 17 fala assim: chegando Jesus, encontrou Lázaro, então já sepultado aqui, já 4 dias, né? Então isso já confirma aquilo que nós falamos, que desde o momento que saiu o mensageiro, Lázaro morreu naquele dia, né? Porque é um dia para chegar, um dia para voltar. Jesus demorou 2 dias, então chega só no 4º dia, né? Então ele já tinha morrido desde o primeiro dia já, quando foi enviado. E aí, do versículo 18 até 19, ele vai relatar mais ou menos o que se faz, né, quando ocorre a morte de alguém. E aí você vai ver como que é na cultura oriental, essa questão de cultos fúnebres, né? Como é feita essas cerimônias. Então aí no versículo 18 a 19 fala assim: ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios, mais ou menos quase 4 quilômetros, né, de distância aí, que ele está relatando, né? Então está mais ou menos de Betânia, com relação a Jerusalém, mais ou menos 4.000 metros, né? Ou 4 quilômetros. E aí fala que muito dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Então era assim que fazia. E a duração desses cultos fúnebres demorava mais ou menos uma semana. A gente vê que é totalmente diferente da nossa cultura, né? Da nossa cultura, morreu,
basicamente eles velam um dia, porque tem aquele problema que a pessoa que morreu, ela pode estar tendo uma enfermidade, né, que muitas pessoas são acometidas também, de que elas aparentemente parece que estão mortas, mas elas do nada voltam, né, à vida. Então, para evitar de enterrar alguém vivo, porque já aconteceu, né, de enterrarem pessoas vivas por causa desse problema, né, então eles preferem manter a pessoa sendo velada por 24 horas, né, mais ou menos. E aí, então, nossa cultura vela mais ou menos 24 horas, no dia seguinte está enterrando, ou está cremando, né? Mas aqui na cultura oriental é assim. Entre o povo judeu é média de mais ou menos uma semana que se espera para enterrar a pessoa. Então, nessa uma semana há esses momentos onde a pessoa vai lá justamente para estar junto com a família, justamente para poder consolar. Nós sabemos, obviamente, né, que por mais que a gente faça todo o esforço, né, para consolar, é difícil consolar nessas horas, né? Não tem palavra, aí não é nem questão de aproximação, não é nem questão se a pessoa está te abraçando, passar a mão na sua cabeça, sei lá o que for, não dá. A dor é tão gigante assim, que é uma coisa que nos pega de surpresa, que você não fica sem chão, literal, né? Sem chão. Tá certo que isso ameniza, né? Você saber que tem pessoas que estão ali, estão apanhando, mas nessas horas, realmente, acho que é uma das coisas que a gente mais deseja, é ficar mesmo quieto mesmo, né? É ficar quieto, é refletir acerca do que aconteceu. E aí, nós sabemos que nessas horas, realmente, só Deus mesmo, né, para poder consolar o nosso coração. Mas é uma ação assim, importante, né, de todos nós que temos contato com pessoas que, infelizmente, passam ou passaram por circunstâncias assim, da gente realmente, né, ser esse ombro amigo. Eu sei que a gente não tem palavra, mas só a presença é importante, né, nesse sentido. Às vezes estar lá já é uma grande ajuda nesse sentido, mas mesmo assim não é algo que vai nos consolar plenamente, né? Mas é interessante aqui que no versículo 20, a gente percebe aqui que Marta, né, quando soube que vinha Jesus, ela saiu ao seu encontro, né? Então eu fico imaginando a cena, ela devia estar lá junto com Maria, chorando, de repente vem a notícia para ela que Jesus está vindo. E ela sai mesmo, ela sai disparada ao encontro do Senhor. Agora a pergunta é, por que sai em disparada, né? Por que ela sai? Por que ela não espera, né, de repente o Senhor chegar, né? E aqui tem algo muito interessante, irmãos, porque a gente vê que nessa circunstância aqui, o Senhor ele está indo ao encontro, né, dessa família, né? Ele está indo lá. E aí fala bem claro que então Marta sai ao encontro. Maria, porém, que ficou sentada lá na casa dela, né? Ela não saiu. Agora é óbvio que cada pessoa ela reage de forma diferente, né? Isso não quer dizer que Maria pouco se importou com Jesus, não é, né? A própria circunstância realmente assim era difícil, né? Tem pessoas que reagem de formas diversas, né? Alguns ficam lá prostrados, outros choram, outros se isolam, né? Enfim, tem várias situações que podem ocorrer. Mas o engraçado aqui que quando a gente vai, engraçado, eu não estou falando no sentido que por causa da morte não, né? Mas é no sentido que quando a gente olha assim para dentro do texto, a gente viu o que é essa vinda de Jesus, né? O que é essa presença dele, né? O que é você saber que o Senhor está vindo. E não era qualquer pessoa, porque tantos os discípulos como Marta, Maria e tantas outras pessoas, lembre-se que Jesus está fazendo aqui, vai ser o 7º milagre dele, né? E esse aqui vai ser aquele sobrenatural mesmo, né? Então ele já tinha operado outros milagres, ele já tinha feito coisas assim que as pessoas elas ficaram impressionadas nesse sentido, que nem multiplicação de pães, né? Que nem transformar água em vinho, que nem fazer um cego de nascença ver, enfim, eles sabiam que a presença de Jesus ali poderia fazer algo nesse sentido sobrenatural. Então a vinda de Jesus, né, saber que o Senhor estava indo para lá, obviamente que trouxe o quê? Não só consolo para eles, né, mas também o quê? Esperança. E é exatamente isso mesmo que a presença de Jesus faz. Ele traz consolo aonde quer que ele chega e traz o quê? Esperança.
E essa esperança, quando nós trabalhamos, nós só não estamos trabalhando na perspectiva de esperança no sentido, né? Como a Nayara falou na abertura hoje, né? Naquele sentido de apenas trazer uma bênção temporária ou específica diante de uma circunstância, um problema que nós estamos vivenciando. Mas essa esperança maior, né? No sentido de que ele pode o quê? Produzir a salvação na minha vida e na sua, na vida de todos aqueles que creem. E o foco maior realmente é esse mesmo, o foco dos evangelhos é isso. É mostrar que realmente Jesus é essa esperança viva. Jesus é aquele que pode trazer soluções, mas não é só solução momentânea, não é solução somente para resolver problemas, mas é solução para resolver o nosso problema do pecado, com relação à nossa vida com Deus, dessa relação que se rompeu por causa do pecado, de nós sermos restaurados, de voltarmos a ter paz com Ele. Então, Ele faz isso. E é por isso que você vai ver que nos evangelhos, o que nós fazemos quando nós vamos trabalhando no evangelho? O evangelho fala de boas novas. Essas boas novas, que ela tem que ser feita, é como foi na abertura, né, pela Nayara, nós temos que proclamar isso. Ao proclamar isso, você não está proclamando qualquer coisa, porque o evangelho fala acerca de quem? Do Filho de Deus, de Cristo. E onde Jesus Cristo chega, ele faz exatamente isso. Ele traz esse consolo, porque só ele mesmo de fato pode consolar de forma plena, e ele traz esperança. E essa esperança está enraizada dentro desse ponto principal que nós lemos no início, que ele é a ressurreição e a vida. Ele é a ressurreição e a vida. Ele que pode trazer de fato a pessoa a vida verdadeira. E é ele que pode produzir essa vida verdadeira na vida de qualquer pessoa. Então, quando nós anunciamos isso, proclamamos exatamente essa perspectiva, fazer com que aquela pessoa tenha vida, que ela nasça realmente, que ela ressurja com essa vida de Deus sobre ela. Então, o foco principal, de fato, é o quê? É salvar. Então, onde Jesus está, aonde ele chega, é exatamente isso que chega. É todos esses benefícios que estão na pessoa dele. Por isso que nós precisamos, literalmente, assim, num culto de missões, quando nós estamos trabalhando, não só em culto de missões, né? Mas principalmente de missões, porque nós estamos trabalhando de forma específica no culto, é fazer o quê? Ter essa mentalidade da responsabilidade que está sobre as nossas vidas e da bênção que nós temos ao fazer isso. Por saber que Deus pode usar a nossa vida e que alguém pode receber essa verdade, essa mensagem e ter a vida totalmente transformada. E ter a vida totalmente assim, realmente liberta, né? Curada. Ter a bênção maior ainda o quê? Da salvação que está em Cristo. Então nós temos essa responsabilidade, né? De poder o quê? Proclamar essa verdade, anunciar esse Cristo e levar as pessoas, não só reter Cristo para nós, mas levar Cristo para todas as pessoas que ainda não têm Ele, para que elas possam experimentar de fato, literalmente, tudo isso que nós experimentamos na pessoa de Cristo. Então, esse é a bênção, esse benefício que nós recebemos. E aí você vai ver que dentro, então, dessas questões todas que estão aqui envolvidas, você vai ver aqui 3 coisas importantes que nós vamos ver no texto. Primeiro, o versículo 21 e 22 que fala: disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, não teria morrido o meu irmão. Então perceba aqui que você vê uma ação de decepção, né, de Marta. Marta está frustrada, né? Por quê? Porque Jesus não estava ali, naquele momento, né? Por isso que ela fala então: Senhor, se tivesse aqui, não teria morrido meu irmão. Perceba que ela tem uma convicção tão grande, né? De que se Jesus estivesse ali, ele não teria morrido. Agora nós temos que abrir aspas. Aqui, é muito importante. Às vezes a impressão que nós temos é exatamente isso aqui. É como se a gente falasse assim: se Jesus está na minha vida, isso aqui não vai acontecer. Lembra que a gente falou? Que às vezes a gente tem essa impressão, né? Fala, não, Deus está comigo. Então isso aqui não vai acontecer nunca. Eu não vou ter mais problema, eu vou estar livre, né, de sofrimento, de angústia, de qualquer coisa dessa natureza. Por quê? Porque Deus está comigo. Né? E aí eu lembro que no início da minha conversão, eu usava uma expressão, e depois até a missionária veio me corrigir. Né? Eu usava a expressão assim: aonde Deus está,
Satanás não está. Eu falava assim. Esse é o pensamento que eu tinha, né? Onde Deus está, Satanás não está. Aí a missionária chegou assim para mim e falou assim, vem aqui. Por que você está falando isso, né? Aonde Deus está, Satanás não está. Porque se Deus está aqui, Satanás foge, vai embora. E aí depois, quando você vai estudando realmente a Bíblia, você vai ver que não é verdade isso. Por quê? Porque Satanás é uma criatura de Deus, Satanás estava com Deus. É óbvio que depois ele peca, ele vai ser expulso, mas a gente vê que no caso de Jó, quem está lá acusando Jó? Está para Deus é ele. Quem está diante de Jesus tentando? É ele. Então ele não tem medo. E essa ideia que eu falava, que onde Jesus está, ou onde Deus está, Satanás não está, não é verdade. Ele está ali sim, e ele pode estar ali. Eu já vi muita gente falando que aqui na minha casa Satanás não entra. Aqueles crentes bem pentecostal, né? Aqui não. Aqui quem reina é Cristo. Ok. Mas isso não quer dizer que Satanás não possa estar ali, operando. Aqui nessa igreja não, Satanás está ali é queimado. Alguns falam assim, né? Vai ser queimado. Mas ele não é queimado se ele entrar na igreja. E não é à toa que o lugar onde ele mais age é dentro da igreja. Onde ele mais atua é dentro da igreja. E o fator de ele estar na igreja não quer dizer que ele vai ser fulminado, porque não tem passagem nenhuma que fala isso. Se ele estiver na casa, ele vai ser fulminado, coisa parecida. Não tem. É por isso que ele atua. É por isso que ele fica perto, né? É por isso que ele tenta Jesus, porque não tem nada nesse sentido. Mas uma coisa é certa, está destinado a ele o lado de fogo e inferno, onde ele será atormentado. Isso aí ele sabe, e os demônios também sabem. Então nós temos essa perspectiva, muitas vezes de achar que pelo fator de nós estarmos com Deus, ou temos a presença dele, que nada dessas coisas vai acontecer. Então isso traz frustração, traz decepção para nós. É exatamente o que está acontecendo com Marta. Ela está frustrada porque Jesus não estava ali naquele momento. E ela afirma, se o Senhor tivesse aqui, isso não teria acontecido. Mas a grande verdade é, isso aqui já estava dentro, da perspectiva soberana de Deus de acontecer. E Jesus estando ali ou não, isso ia acontecer. Essa é a grande verdade. Porque Deus já tinha esse propósito, de utilizar dessa circunstância toda para operar esse grande milagre que ele operou e para mostrar tantos ensinamentos e verdades nesse sentido. Então, às vezes, nós temos essa percepção de que realmente, se o Senhor estiver presente ou algo nesse sentido, nada vai acontecer de ruim. Isso não é verdade. É por isso que a gente vai olhar para a nossa vida e você vai ver, por mais que você vá à igreja, por mais que você crê em Jesus, por mais que você siga, por mais que você seja fiel, a gente passa problema. A gente tem problema. Não é? É aquilo que a história da Bíblia fala. Nós tanto passamos pela graça comum, que é esses benefícios que Deus dá, independente se você é crente ou não, o bem, as coisas boas, tanto crente também tem, mas também a gente passa por desgraça comum. Todo também passa por problema, por circunstância, por enfermidade, por tragédia, crente também passa. E não vai deixar de passar por isso, porque infelizmente nós estamos dentro de e temos uma natureza, além de pecaminosa, um sistema corrompido, uma terra maldita, por causa do pecado. Então todas essas coisas podem produzir dano, problema para mim e para você. Mas uma coisa é certa, com relação à salvação, isso pode ter certeza que nós temos guardado seguros por Deus. Ninguém pode arrebatar a nossa vida das mãos de Deus. Mas o restante das outras coisas a gente pode ser suscetíveis a passar, e passamos, E é por isso que quando nós passamos por circunstâncias assim, o que isso provoca? Decepção. Provoca decepção, frustração. Por que o senhor não estava aqui? Se o senhor tivesse, não tinha acontecido. E não é bem assim. Então tem que abrir esse parênteses e tomar o cuidado, Que o fator mesmo de você estar vivendo uma vida com Deus, mesmo você ter obediência a Deus, isso não quer dizer que você está isento de poder passar por certas circunstâncias, nesse sentido, que são adversas, Podemos. Mas, por outro lado, também, no versículo 22, a gente vê que ela tem fé. Mesmo que ela esteja decepcionada, frustrada, no 22 fala, mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. É estranho, isso, Ela tem decepção, frustração, mas ao mesmo tempo crê. Ela crê, e nós somos assim. Nós passamos por momentos assim. Quantas vezes nós ficamos decepcionados na caminhada cristã? Quantas vezes algo nos frustra,
na carne cristã, mas mesmo assim a gente continua tendo fé, porque a gente crê que esse Jesus é. E é interessante que o que ela afirma aqui é a mesma coisa que o cego de nascença que foi curado também afirmou. Ele fala aqui, ó, mas também sei, mesmo agora, que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Por que Deus vai conceder se Jesus pedir? Está lá no versículo 9:31, João 9:31, só volta um pouquinho, vamos ler. Olha que está falando 9:31. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém o quê? Teme a Deus e pratica a sua vontade, este atende. Aí é que ele continua. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Então aquilo era a primeira vez que estava acontecendo. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Quer dizer, então ele está afirmando que esse homem é de Deus. Ele é de Deus, né? Mas eles retrucaram, tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós, e o expulsaram. Então ficaram bravos aí com o cego de nascença, né? Por estar falando isso às autoridades religiosas aí desse momento. Então, essa afirmação de Marta, quando fala, mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te considerar, é porque ela sabia quem Jesus era. Ela sabia. E ela tinha plena certeza que se Jesus pedisse qualquer coisa ao Pai, Deus ia conceder. E é isso que vai acontecer na frente. Que Jesus vai, obviamente que ele como Deus não precisa pedir diretamente a Deus, né? E aí que a gente vê essa questão da divindade de Jesus, porque ele não fala, Lázaro, em nome de Deus, saia. Nem fala isso, de falar, Lázaro, sai, é autoridade no nome dele mesmo. Ele manda Lázaro sair. Ele ressuscita Lázaro, mesmo depois de 4 dias, já em decomposição, fedendo. Né? Imagina como esse milagre assim deve ter movido, né, assim, naquele local, né? Realmente levantado assim, toda aquela surpresa assim, né? Diante das pessoas que estavam ali, né? Tamanho milagre que foi, né? Mas também a gente tem que abrir parênteses aqui também, né? Porque às vezes a gente pensa, eu já vi muitas pessoas falando assim, se Deus aqui fizesse isso aqui no Japão, os japoneses se converteriam. Você já viu falar? Já viu alguém falar assim? Se eu fizesse milagre, o japonês se converteria. Não. Sabe por quê? Porque o povo que mais viu milagre é o povo que mais rejeitou a Deus. A gente vê o povo de próprio que estava sendo a escravidão do Egito, né? Olha quantos milagres esse povo viu. E a pergunta é, esses milagres fizeram eles ficarem firmes com Deus? Mais firmes? Não fizeram. Porque passado algum tempo depois disso, eles que preferiram voltar para o Egito, para ser escravo ainda. Aquilo não firmou. E às vezes tem esse pensamento que se Deus fizer isso, aí a pessoa se converte. Se Deus fizer isso, aí a pessoa se firma. Não é. Sabe por quê? Porque isso é um problema do coração. Não é problema de questão de você ver ou não ver milagres. É do coração. Né? Então Deus tem que tratar esse coração e pessoalmente ela precisa submeter, né? Aquilo que Deus quer. Então tem essa questão. E aí então, veja só então que ela está aí então nessa divisão. Né? A questão da decepção, frustração e a fé. É isso que acontece, né? Com Marta. Agora veja a segunda coisa. Fala aí agora no versículo, vamos ver primeiro o versículo de número 22, depois o versículo de número 24, né? Olha que vai falar versículo 22, né? Você vai ver que ela vai ficar oscilando nessa questão. Versículo 22 fala, mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Né? E aí, na versículo 24, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir no último dia. Isso quer dizer, então, que ela está trabalhando com relação à lógica. Né? Por que ela está falando do último dia? Porque, obviamente, Jesus tinha, a palavra já vinha falando que haveria nesse tempo onde Deus ressuscitaria as pessoas. E isso está destinado ao último dia. Então, é uma ação lógica, né? Mas olha só que interessante quando nós vamos ler esse texto do versículo de número 23 e 24, olha só o que nós vamos perceber aqui, né? 23, 24 fala assim, declarou Jesus, teu irmão há de ressurgir, né?
E aí ela fala, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Então, olha só que interessante aqui, quando nós vamos analisando o versículo 22, versículo 23, versículo de número 24, no 22, a gente vai perceber claramente que isso aqui ele está trabalhando na perspectiva de algo que já aconteceu, então é tempo passado, né? No 24, ele está tratando algo referente a algo que? Futuro, 23 e 24. Quer dizer, eu sei que ele vai ressurgir, está falando do futuro. E quando nós passamos por problema nesse sentido, nós vamos perceber claramente que nós temos esse problema. A gente não tem dificuldade de olhar para o passado e saber que Deus já operou, e que Deus realmente fez grandes milagres, operou grandes maravilhas. A gente não tem dificuldade de acreditar com relação ao futuro que Deus fará algo, né? Mas o grande problema nosso é realmente confiar e crer que Deus vai fazer algo agora, no presente. Nós começamos a oscilar entre passado e futuro, mas não começamos a crer que Deus pode fazer uma coisa no presente. É isso que acontece. E aí você vai ver, nós temos assim vários exemplos, né, nesse sentido, que nós vamos vivenciando no nosso dia a dia, que reflete essa realidade. Por exemplo, nós estamos aqui pedindo, né, com relação aos nossos filhos, para que Deus converta os nossos filhos. E aí, quando você começa a deparar com essa realidade, você começa a ver que os filhos, em vez de estar se aproximando de Deus, estão se afastando mais ainda, né? Está se afastando mais. Aí você começa a deixar de alguma forma outra a sua fé, titubear, justamente porque você está pedindo uma coisa, você está crendo em algo, e parece que aquilo que você está pedindo não está acontecendo no presente. Parece que é uma coisa distante, longe de acontecer. Aí você olha para a questão do cônjuge, e quanto mais você olha, parece que o cônjuge está mais longe também de Deus, não se aproxima. Você olha para a relação, assim, a questão conjugal, e quanto mais você ora, parece que mais distante fica a relação. E aí então você começa então a ter aquele problema da gente apenas confiar em Deus com relação àquilo que Ele já foi, com relação àquilo que Ele será, mas não conseguimos crer em Deus naquilo que Ele é. Então a gente fica oscilando a nossa fé entre passado, acreditando em tudo aquilo que Deus já fez, oscilando para o futuro, crendo naquilo que Deus fará, mas nós não acreditamos naquilo que Deus pode fazer o quê? Agora. E esse aqui foi o grande erro de Marta, né? Foi omitir realmente esse poder presente desse Cristo vivo. Ela omitiu nesse sentido, né? Então nós precisamos literalmente entender, né, que esse Jesus que nós servimos, né, ele não é o grande eu era, ou o grande eu serei, mas ele é o grande eu sou. É a ação presente, contínua. Ele está agindo e continuará agindo também nos dias de hoje, no nosso presente. Então a gente precisa sempre ter na nossa mente que muitas vezes quando isso acontece conosco, nós começamos a perder essa perspectiva da realidade presente. A gente só olha muitas vezes para Deus, para aquilo que Ele já fez, para aquilo que Ele vai fazer, mas a gente não olha para aquilo que Ele pode fazer agora, né? E esse é o grande problema, o erro que nós vemos na vida de Marta. Ela está olhando sempre na perspectiva o quê? Futura. Por isso que ela fala do 22 até o 24, né? Mas também sei que mesmo agora, tudo quando pedires a Deus, Ele vai te conceder. Declarou Jesus, teu irmão irá ressurgir. Eu sei, Senhor, que ele há de ressurgir no último dia. Aí Jesus corrige, no 25 e 26. Disse-lhe Jesus, eu sou, Marta, a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E aí ele prossegue, todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê isto? Então o que Jesus está tentando mostrar para Marta? Que o que ele ia fazer não era para lá para o futuro. Era agora, era naquele momento que ele ia operar. Era no presente.
Né? E essa é a grande dificuldade, de fato, que você temos na nossa caminhada cristã, é acreditar que Deus pode operar agora, já, né? Nesse sentido. Eu lembro que eu uma vez estava lendo um livro, bem isso da minha conversão, né? Esse livro chamava Quarta Dimensão, era do Pong Ho-Cho, né? Da maior igreja lá da Coreia do Sul, né? E ele falava assim no livro dele que uma vez Deus, num culto de oração, Deus falou para ele, porque via várias pessoas enfermas, bem na frente do púlpito assim. E aí tinha uma pessoa que estava sentada na cadeira de roda e Deus falou assim para ele, vai lá e ora pelaquela pessoa que está na cadeira de roda. Aí ele, dentro de si, né, ele se acovardou. Ele falou, mas se orar essa pessoa não levantar? Olha a minha cara diante da igreja. Eu chegar, levanta e fica sentado. Não acontece nada. E aí o que ele fez? Sabe o que ele fez? Ele falou que ele veio andando em direção à pessoa. E aí ele virou de costas para as pessoas não perceberem que era ele que estava falando. E chegou assim de costas para a pessoa, levanta a cadeira e anda. Aí a pessoa, puf, na hora, começou a levantar e andar. Então, é exatamente isso mesmo. Às vezes, assim, por tempo presente, muitas vezes assim, nós nos acovardamos. Nós achamos que não vai acontecer. Né? Nós achamos assim que isso aqui é só para coisas futuras, ou é só para aqueles que passaram no passado. Mas a gente não consegue crer que Deus pode fazer coisas semelhantes a essa no presente. Coisas sobrenaturais. E a gente precisa crer, irmãos. Eu lembro que uma vez eu estava no hospital e aí a minha irmã chegou para mim e falou assim, vamos lá orar para um senhor japonês que está ali, que ele não consegue mais ir no banheiro, né? Não consegue descarregar, não consegue fazer nada. E aí falou assim, vamos lá. Aí chegou lá, mas aquilo foi direção de Deus mesmo, porque Deus chegou para... Primeira coisa que veio na minha cabeça, falou assim, mostra aquele versículo que fala que colocarão a mão sobre enfermos e curarão. E aí eu cheguei para ele assim, né, peguei a Bíblia e falei, o senhor crê, né, que Deus pode curar o senhor? Né? E aí ele falou assim, me mostra, né, isso, né, que você está falando, está escrito aí? Eu falei, está escrito aqui. Aí eu peguei o texto assim, mostrei para ele na Bíblia, em japonês, né? Ele falou, está escrito aqui. Aí ele leu e eu falei, está escrito aqui mesmo. Né, que aqueles que estiverem enfermos colocarão a mão sobre o enfermo e vão ser curados. E aí eu falei assim, o senhor crê? Ele falou, creio. E aí eu fui lá. Aí eu comecei a orar. Era uma sensação assim que Deus estava falando mesmo para fazer aquilo, né? E eu não faço isso mesmo, não, se Deus não falar. Se Deus não falar para mim fazer uma coisa, eu não faço, né? Nesse sentido, né? E aí eu sei que naquele dia Deus falou claro. E aí eu fui lá. Mesmo mediante assim, toda a circunstância, independente do que os médicos tinham falado, que ele não tinha mais jeito, né? Que ele já estava assim, já em estado terminal, que não tinha mais o que fazer. Aí eu fui lá, orei, ele acreditou, falou assim, eu creio. E aí comecei a orar, pedindo ao Senhor, Senhor, na tua palavra o Senhor fala isso, que vão colocar a mão sobre enfermos e serão curados. Eu sei que o Senhor não trouxe aqui por acaso. Então opera um milagre na vida desse homem, né? E aí pronto, terminou, perguntei para ele, e aí, o senhor está bem? Aí ele falou assim, então acho que estou. Mas não é assim, né? Falei, tá bom então, tchau, fui embora. Aí no outro dia a minha irmã ligou para mim e falou assim, você não vai acreditar o que aconteceu. Eu falei, o que aconteceu? Lembra que japonês que a gente orou ontem? Eu falei assim, ele foi pro banheiro, ele está comendo, né? E aí eu falei assim, é Deus mesmo, né? É Deus que opera. E às vezes a gente tem esse problema, a gente tem essa dificuldade, né, de realmente crer, né, que o Senhor realmente pode operar coisas no presente, né? A gente desacredita, né? A gente muitas vezes vive uma fé, né, baseada simplesmente no que aconteceu, naquilo que pode acontecer, mas não naquilo que pode acontecer naquela hora, né? No presente. E a gente fica oscilando nesse sentido, né? E a terceira coisa que a gente vê na vida de Marta é isso aqui que fala no versículo 27, né? Sim, Senhor, responde a ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Olha essa afirmação aqui, irmãos.
E aí você vai ver que Marta, ela vai afirmar sua fé em Jesus. Mas não é qualquer afirmação, não. Essa aqui, irmãs, essa afirmação que ela faz, exatamente está relacionada àquilo que nós lemos lá em João 20. Vamos ler. No 20, no versículo 30 e 31, que fala a questão do objetivo da carta. Que fala aqui, ó. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creias que Jesus é o quê? O Cristo. Ou seja, o Salvador, o Messias, o Filho de Deus. Para que crendo tenhas o quê? Vida em seu nome. É isso que ela está fazendo aqui, irmão. Essa afirmação do versículo 17 dela, essa afirmação de fé nesse Cristo vivo, é exatamente sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. É isso aqui. É exatamente isso aqui que Deus quer. Que todas as pessoas que tenham realmente um encontro com o Evangelho, tenham realmente assim essa possibilidade de conhecer esse Jesus, dentro dessa perspectiva, né, que foi falada, né, por Nayara, né? Não é somente conhecer no sentido de conhecimento superficial, mas é no sentido de vivência, né? De prática, de você realmente viver esse Cristo. É chegar a esse ponto aqui, das pessoas realmente crer nesse Jesus dessa forma. E como é que eles vão crer? Exatamente, vivenciando, porque é isso que você vê na vida de Marta, Maria, Lázaro. Ela não conhecia só Jesus, só de saber quem Jesus é, não. Era a vida na prática, era dia a dia, era experiência de vida, é relacionamento que elas tinham, né, diante do Senhor. Então você veja que a Marta, então, ela confirma a sua fé, que inabalável, né, em Jesus, né, confessando que ele de fato é o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. E é exatamente isso aqui. A nossa função como cristãos é de fato anunciar, é ajudar as pessoas a experimentar e vivenciar essa vida com esse Cristo, para que elas possam, com seus próprios lábios, confessar: eu creio nesse Jesus, eu sei em quem tenho crido, eu sei que ele é o Cristo, eu sei que ele é o Filho de Deus, eu sei que ele é aquele que haveria de vir a esse mundo, eu sei que ele é o meu Senhor, e eu sei que ele é o meu Salvador, né? Então é isso que nós temos que de fato assim ter nosso coração e anunciar realmente às pessoas que estão à nossa volta, que estão perdidas sem esperança, porque nós temos esperança. E a nossa esperança, ela é viva, ela é real. Ela muda, ela transforma, e ela alcança corações e salva, né? De fato. Então que nós possamos fazer isso. E para nossa aplicação nesse sentido, a primeira coisa que nós podemos trazer para aplicação dentro desse contexto é isso aqui: procurar, né, compreender o tempo de Deus e esperar confiadamente nele, né? Porque tudo isso que nós estamos estudando é exatamente falar acerca disso. Compreender o tempo de Deus, entender o tempo de Deus agir e esperar nele. É fazer aquilo que o Salmo 37 fala, né, que nós devemos entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, né, e as demais coisas ele realmente, né, vai estar operando. Né? Entregue, confie, né, o teu caminho ao Senhor, e espere, descansa nele. Né? Então nós precisamos assim realmente ter essa compreensão do tempo de Deus, que não será no meu tempo, no nosso tempo, mas no tempo dele, porque ele sempre vai chegar na hora certa. Então espera, né, nele, né? Que ele sabe a hora de agir. Segundo, crê que Jesus tem poder para operar hoje, né? Então não fique preso apenas no Jesus do passado, daquilo que Jesus já fez. Não fique preso num Jesus que vai fazer ainda coisas lá no futuro, mas crê naquele Jesus que tem poder para fazer agora, né? No hoje, nessa hora. E terceiro, né, que é o mais importante, levar as pessoas a alcançar o alvo principal, que é levar elas a crerem em Cristo e ter a salvação e a vida eterna, né? Essas são as aplicações que nós podemos trazer, né, para as nossas vidas. E que Deus nos ajude, irmãos, a vivermos todas essas verdades. Vamos orar.